Uma chance pra você. Uma chance pra correr. Uma chance pra viver. Ele sempre está por trás. O gatilho vai puxar. Bom, somos do grupo 8 e vamos explicar o experimento do motor elétrico caseiro. Para esse experimento vamos estar utilizando uma tesoura, um fio e uma pilha. Vocês vão pegar o fio e a pilha. Agora vocês vão pegar a pilha, enrolar o fio ao redor dela para fazer o molde da bobina e deixar duas pontas do fio sobrando, duas pontas de 5 centímetros. E depois vocês vão pegar essa pontinha de fio que sobrou e passar por dentro, dando várias voltas até que fique firme. Vocês vão pegar a tesoura e raspar uma das partes do fio de cobre até que a tinta saia. Em seguida, vocês vão estar testando um motor elétrico caseiro. Quando a corrente fluir através da bobina, um campo magnético será criado, que interagirá com o campo do ímã, fazendo a bobina girar. Se a bobina não começar a girar, imediatamente dê-lhe um pequeno empurrãozinho inicial. Agora eu vou explicar como isso funciona. Quando você conecta a bateria à corrente elétrica passada pela bobina de um fio de cobre, criando um campo magnético ao redor da bobina, esse campo magnético interage com o campo magnético do ímã fixo, produzindo uma força que faz a bobina girar, um movimento contínuo e mantido porque ao girar as extremidades do fio de cobre continuam fazendo e desfazendo contato com os clipes de papel, invertendo a direção da corrente e consequentemente a polaridade do campo magnético da bobina, permitindo que ela continue a girar. Se girássemos apenas a bobina sobre o ímã, como no experimento, mas sem a pilha ou fonte de corrente elétrica, sairia energia elétrica dos fios? Sim, se você girar a bobina sobre o ímã em um motor elétrico caseiro, mas sem usar uma pilha ou qualquer outra fonte de corrente elétrica, energia elétrica será gerada nos fios da bobina. Esse fenômeno ocorre devido à indução eletromagnética. Quando a bobina de um fio de cobre gira dentro do campo magnético do ímã, a mudança no fluxo magnético que atravessa a bobina induz uma corrente elétrica nos fios. Isso é o princípio básico de funcionamento dos geradores elétricos. Como funciona um dinamo? O dinamo funciona baseado na lei de Faraday da indução eletromagnética, que afirma que uma corrente elétrica é induzida em um condutor quando há uma mudança no fluxo magnético que o atravessa. Agora eu vou explicar o funcionamento passo a passo. Giro do rotor. A fonte de energia mecânica, como uma manivela ou uma roda, faz o rotor girar. O rotor é uma bobina de fio de cobre enrolada em torno de um núcleo de ferro. Alteração do fluxo magnético. Conforme o rotor gira dentro do campo magnético do estator, que pode ser formado por ímãs permanentes ou eletroímãs, o fluxo magnético através da bobina muda continuamente. Indução de corrente. A mudança no fluxo magnético induz uma corrente elétrica na bobina, de acordo com a lei de Faraday. Comutação. O comutador conectado ao rotor inverte a direção da corrente a cada meia volta, garantindo que a corrente elétrica fornecida ao circuito externo seja sempre na mesma direção, resultando em corrente contínua. Transferência de energia. As escovas que estão em contato com o comutador conduzem a corrente elétrica para fora do dínamo, onde pode ser utilizada para alimentar dispositivos elétricos ou carregar baterias. Como é a aplicação na prática?
Os dínamos são frequentemente usados em bicicletas para alimentar faróis, em pequenas usinas hidrelétricas e em sistemas de energia autossuficiente. Em bicicletas, o dínamo é geralmente montado de forma que um pequeno rotor seja pressionado contra o pneu. Conforme a roda da bicicleta gira, ela também gira o rotor do dínamo, gerando eletricidade para o farol. Primeira combustão. A gasolina é misturada com ar e é queimada no motor, gerando movimento. Depois vem o movimento do pistão. A explosão move o pistão, que aciona o vira-quebrim, convertendo o movimento linear em rotativo. Aí vem a geração de eletricidade. O vira-quebrim gira um rotor no alternado que induz a corrente elétrica nas bobinas do estator. E por último vem a saída de energia. A eletricidade gerada é regulada e fornecida para o uso. Esses geradores são usados em locais sem acesso à rede elétrica ou durante falhas de energia. Como funciona um gerador de energia elétrica em uma hidrelétrica? Uma hidrelétrica coleta a água de um rio ou represa, utiliza turbinas para transformar a energia da água em energia mecânica e, em seguida, geradores convertem essa energia mecânica em energia elétrica. A energia gerada é transmitida e distribuída para os consumidores finais.